faz uma aliança com Abrão. Depois disso, Abrão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Ó Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o acertou. O Senhor disse também: Eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar essa terra para ser sua propriedade. Ó Senhor, meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que essa terra será minha? O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Bom, aqui nós vimos, gente, Abrão já está chegando a uma idade avançada, né, Abrão, e ele então conversa com o Senhor, e ele pergunta ao Senhor se a descendência dele, se toda a herança, se tudo aquilo que ele havia conquistado, quem herdaria se ele não tem filhos, né? Então Deus faz uma promessa a Abrão. E nós vimos aí no capítulo número 15, versículo número 6, a primeira vez que fé e justiça aparecem juntos no Antigo Testamento. A palavra fé e justiça, né? E o que é fé? Fé é confiança, lealdade e fidelidade. Então, se você quiser marcar aí, fé é confiança, lealdade e fidelidade. E o que é crer? Crer vem do hebraico Raman, que é perseverar, confiando mediante a uma fidelidade obediente a Deus. Então, Deus encontrou nesse ato de Abraão a fé juntamente com justiça. E o que é justiça? Justiça é estar com um relacionamento correto com Deus e a sua vontade. Então, isso é justiça. Então, Abrão, ele pergunta a Deus: Deus, mas como é que eu vou saber se isso tudo é verdade? Não que Abrão estivesse dizendo que Deus era mentiroso, não que Abrão estivesse insinuando que Deus não era verdadeiro, mas sim como naqueles tempos não haviam cartórios, não haviam papéis para que se assinassem, ele ficou ali, ele questionou, apesar de estar com fé e crendo, ele perguntou: Senhor, como isso irá se cumprir? Como os outros, não por ele, mas sim pelos outros, como os outros saberiam desse pacto, dessa aliança, dessa promessa de Deus sobre a vida de Abraão? Então Deus agora dá uma ordem, né? Nós lemos aí que Deus pede que ele traga alguns animais, mas nós vamos continuar lendo, fazendo a leitura da Bíblia, para que você compreenda, e depois eu vou estar explicando melhor, então, essa parte em relação aos animais. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou a metade, uma em frente à outra, em 2 fileiras. Porém, as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente, ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: Fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, Abrão sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Amém. Então nós vemos aí, né, no versículo de número 13, Deus já anunciando a escravidão do povo no Egito, provando a sua onipresença, né? Provando que Deus é um Deus
onipresente, a sua onipresença. O que é ser onipresente? É estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É o mesmo Deus que está no passado, que conhece o presente e também que está no futuro. Então Deus aí já está provando a sua onipresença, anunciando a escravidão do povo do Egito até a 4ª geração, que seriam as gerações de Levi, Coate, Anrão e Moisés. Deus já está anunciando, porque Deus já conhecendo o coração do homem, sabendo que o homem se voltaria contra ele, que sairia dos princípios dele, do caminho dele, então Deus já anuncia a Abraão que a geração dele futura estaria aí em escravidão no povo do Egito. Outra coisa que nós vimos ali em seguir do versículo 9 até o 17, então Deus faz aí então um pacto, uma aliança com Abrão. E o que seria isso? Bom, na época, eles, como não existia cartório, como eu já falei, sacrificavam-se então os animais, cortavam em metades, como Deus falou aí na sua palavra, cortavam em metades e separavam, ou seja, colocavam uma metade de um animal em frente à outra metade. A seguir, depois que essas duas metades estavam cortadas, separadas, deixava-se um caminho entre elas, e a seguir as duas pessoas que fizessem um acordo, elas passavam por dentro daquele caminho, no meio daquelas duas partes, daquelas duas metades, e significava que quem não cumprisse a sua palavra, que quem não cumprisse a sua parte, pereceria como aquela metade daquele animal, que seria morto, que o resultado daquilo seria perecer até morrer. Então este era uma maneira, um ritual que eles faziam, e hoje é muito feito rituais desta maneira nas obras de macumbaria, é feito isso. Talvez você me pergunte, pastora, mas isso aí não é coisa de macumba? Isso aí eu vi lá na macumba. Sim, você está certo, você viu lá na macumba. Hoje Deus não usa mais esse meio. Na época Deus usava. Quem usava não era a macumba, quem usava era Deus. E era a lei dos homens na época. Só que nós sabemos que o adversário, Satanás, ele não é criador, mas ele é imitador. E, como nós falamos, ele é imitador. E por ser imitador, nós vamos ver ao longo da Bíblia Sagrada, nós já vimos algumas coisas, se não me falha a memória, mas nós vamos ver ao longo da Bíblia Sagrada muitas coisas que o adversário hoje utiliza, que eram usados pelos grandes homens de Deus. Por que isso? Porque Satanás ele é especialista em imitar, ele não é especialista em criar. A única coisa que ele criou, que a Bíblia fala, foi a mentira, ele é o pai da mentira. Mas fora isso, ele é copiador e ele acaba distorcendo tudo que Deus faz, que era bênção, ele acaba distorcendo e transformando isso em algo abominável a Deus. Nós vemos também muitos movimentos pentecostais do meio da igreja. Se você for numa casa de macumbaria, de umbanda, você também vai encontrar os mesmos movimentos, aonde que se você não tiver o dom de discernimento, você vai achar que é a mesma manifestação. Mas muitas vezes uma manifestação, até mesmo dita ser de Deus, não é de Deus. Muitas vezes pode ser algo copiado que Satanás tem infelizmente colocado até mesmo dentro das igrejas. Então aí já vai uma dica para mim, para a tua vida. Ei, peça o dom de discernimento. Saiba discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, para que você não seja enganado. E também para que você não venha julgar quando uma manifestação for idêntica à manifestação lá da Umbanda ou lá da macumbaria, mas ela está sendo feita através da pessoa do Espírito Santo. Pode tanto ser o Espírito Santo como não. Então é bom que eu e você tenhamos o discernimento para que saibamos discernir o que é de Deus e o que não é. Então eles faziam esses sacrifícios e isso ali era uma prova e realmente acontecia. Aquele que não cumprisse com a sua parte, então ele pereceria, Deus faria perecer. Mas o interessante é que neste pacto, esse pacto era feito com homens, mas agora o próprio Deus se sujeita a fazer este pacto com Abrão na frente de testemunhas, porque haviam testemunhas, para dar uma ênfase maior, para provar a veracidade deste pacto. Então nós vemos aí o amor de Deus
né, pela humanidade, pelo ser humano, o amor de Deus que ele se sujeita a passar pelo meio desse caminho, em frente a testemunhas, para provar o quão verdadeiro, justo e correto ele é. Mas, no versículo de número 17, nós vimos a evidência da presença de Deus, que quando Deus passa ali pelo meio, enquanto Deus passava pelo meio daquele caminho, ali no meio dos dois animais, um grande terror caiu sobre eles. A presença de Deus foi tão forte, foi tão real naquele lugar, que eles não conseguiram ver, e caiu um terror sobrenatural sobre eles, mas o amor de Deus em relação à vida de Abrão foi tão grande também, porque foi-lhe dado um profundo sono, onde Deus tomara para si os seus pensamentos. Para quê? Para que ele não tivesse com profundo terror também. Veja que Deus maravilhoso, que Deus lindo, que se preocupa. Abraão poderia ficar atemorizado, aterrorizado como aquelas outras pessoas, mas Deus não permitiu, fazendo assim algo que acontece pouco nos nossos dias, mas que eu já tive o prazer de ver acontecer, que é o arrebatamento de sentidos, ou seja, o arrebatamento de espírito. E o que seria isso, pastora? Eu já vou lhe explicar. Bom, o arrebatamento de espíritos ou arrebatamento de sentidos é quando alguém ora por você ou quando você está ali sentindo tanto a presença de Deus, ela é tão real, ela é tão forte que as pessoas caem. Você já foi numa igreja onde as pessoas caem? As pessoas podem cair por vários motivos. Elas podem cair por estarem endemoniadas, elas podem cair por a presença de Deus ser tão forte na vida delas, da carne não suportar a presença tão forte e gloriosa da presença de Deus, que nos faltam forças. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Pode ser que as pessoas caem por conta de Deus estar operando no caso de uma enfermidade e Deus ali ministrar a cura, como já vimos acontecer aqui também na nossa igreja. Tivemos testemunhos de pessoas que ficaram caídas, deitadas, como se tivessem anestesiadas e realmente estavam espiritualmente, e levantaram e depois foram a médicos e testemunharam até mesmo cura de câncer. Nós já tivemos ali na nossa igreja e pelo Brasil e o mundo afora a gente vê isso muito acontecer. E também existe, há uns 10, 15, 20 anos atrás já era mais comum, mas hoje é algo mais raro, mas ainda acontece, é o arrebatamento de sentidos. Nós tivemos já aqui na nossa igreja também um membro que por 2 vezes, quando um pastor veio orar por ele, ele foi arrebatado de sentidos, uma vez ele ficou 40 minutos, outra vez não marcamos, mas foi por volta de 50 minutos a 1 hora, 1h20, em que ele ficou deitado ali no chão, e como se estivesse totalmente morto. Você tocava nele, ele estava como se morto, mas ele estava ali arrebatado dos seus sentidos. E quando ele retornou, recobrou a memória, recobrou os sentidos, ele havia tido uma visão. Deus havia mostrado para eles mistérios que iriam acontecer, e alguns desses mistérios nós já vimos acontecer ali. Tanto é que a primeira vez que esse irmão teve este arrebatamento de sentidos, nós não tínhamos ainda a igreja sede no lugar onde nós estamos. Nós havíamos ganhado um outro terreno para o lado contrário do que está a sede hoje, mas naquele dia, ele arrebatado de sentidos, ele disse: não, a igreja não vai para esse lado, eu vi a igreja para o outro lado e ela seria bem maior e haveriam carros na frente. E hoje, para a glória do Senhor, isso já se cumpriu. A igreja não está totalmente terminada, mas já está ali funcionando, e tem dias de culto que realmente a frente da igreja está cheia de carros, para a glória do Senhor. Por quê, irmãos? Porque quando Deus mostra e é Deus, sempre vai se cumprir. Então esse é o arrebatamento de sentidos, onde Deus arrebata o homem, no espírito, para lhe mostrar algo que vai acontecer. Oxalá que isso acontecesse mais vezes, mas eu creio isso ser falta da busca, Há 15, 20 anos atrás, infelizmente, o povo buscava mais, muitos de nós, eu não estou aqui generalizando, mas muitos de nós têm perdido tempo, às vezes, em meio a tantas coisas que nos rodeiam, e esquecemos de buscar a Deus. Mas isso é assunto mais lá para frente. Mas eu
creio que ficou claro aqui. Qualquer dúvida que você tiver, mande uma mensagem aí no número da IEGEC, o número privado, que já vai aparecer aqui na sua tela o número da IEGEC, né? Para você que quiser tirar alguma dúvida, para você que não entendeu bem alguma coisa, você pode entrar em contato, então, e estar entrando em contato para que nós venhamos tirar toda a sua dúvida, amém? Vamos prosseguir então, vamos continuar a leitura bíblica. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: prometo dar aos seus descendentes essa terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Bom, aí nós vimos só a conclusão da leitura, né, daquele sacrifício que eu falei para você já. Então, nós ficamos aí, terminamos o capítulo 15, né, e vamos aguardar, então, o próximo capítulo 16, mas eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, e qualquer dúvida, como eu já falei, você entra em contato conosco, que a gente vai estar ali auxiliando assim que possível. Queria fazer uma oração com você neste momento, agradecendo já a Deus pela tua vida, por você estar participando desse curso, e eu creio que vai ser muito bom para o teu elevo espiritual. Vamos orar? Amado e soberano Deus, eu te agradeço, Pai, por cada vida, por cada irmão e irmã, por cada pessoa que está, Senhor, participando deste curso Café Mais Bíblia, Senhor, sendo online ou presencial, todas as terças-feiras ali na sede da IEGEC, da Igreja Evangélica Jesus Cristo. Senhor, eu te peço que cada dia mais e mais Tu venha nos capacitar, Tu venha abençoar, que Tu venha também trazer sobre nós e dar-nos esse dom de discernimento, como aprendemos hoje, o quanto isso é importante e preciso nas nossas vidas. Senhor, em tudo nós damos graças a Ti, porque Tu és o único merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Em tudo eu já te agradeço, Pai, e eu te peço crendo que coisas grandiosas Tu vai fazer em nosso meio e Tu vai cada dia mais e mais nos capacitar e ensinar para que possamos fazer a Tua obra num só Espírito, numa só comunhão, em nome de Jesus. Amém.